Irmãos queridos, é sempre uma alegria nós nos reunirmos em torno da Escritura para tentar ouvir Deus falando ao nosso coração. Nunca, quando chegarmos sinceramente diante do livro santo, sairemos, irmãos, sem o consolo, sem a exortação, sem a direção, sem a certeza de que Deus falou conosco. Portanto, nós abriremos o texto de São Lucas, capítulo 12, versos de 35 a 48, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, os versos de 35 a 48, e o nosso irmão presbítero Ricardo fará essa leitura conosco de forma alternada e, ao final, o presbítero licenciado nos dirigirá a Deus numa oração. Lucas, capítulo 12, versos de 35 a 48, dizem assim as Escrituras: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Santo Deus, a tua palavra está aberta, Pai. Tem misericórdia, é um texto grave, um texto que demonstra que carecemos estar atentos, Senhor. Fala a teu povo, usa da instrumentalidade do nosso pastor. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que a igreja está afastada, observamos, Pai, atentamente o desenrolar de tudo que acontece e te pedimos que use, Deus, dessas ferramentas que dispomos para que a tua palavra continue alimentando o teu povo e que esse povo esteja atento e alerta para quando o teu Cristo vier lhes pegar preparados. Ó Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Pai, tem misericórdia do teu povo que se reúne ali na Pampulha e em qualquer lugar onde a tua palavra é honrada, Senhor. Amém. Ajuda-nos, fala conosco, abençoa, Deus, aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, porque é em nome de Cristo, o único nome dado entre céus e terra que importa sejamos salvos, é que nós podemos fazer essa oração na certeza que o Senhor a ouve conforme o teu querer. Amém. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Roy Smith conta que certa vez uns discípulos de Louis Pasteur entrou no seu laboratório para perguntar algo, e percebeu que Pasteur estava curvado sobre o microscópio. E o cientista ouviu o barulho
e perguntou ao rapaz o que era. Ele respondeu então, e saindo o rapaz disse: professor, me perdoe, achei que o senhor estava orando. E Pasteur respondeu convictamente: e eu estava. Quem descobre uma lei da natureza, descobre um hábito de Deus. O que se submete a uma lei física, moral e espiritual está obedecendo a Deus. Irmãos, todas as vezes que ouço que religião é ópio de povo, me aborreço com ódio consumado pelos comunistas e pelos socialistas. É impossível, ao ser cristão, ser comunista e socialista. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem matéria já legislada sobre o assunto, com decisão da incompatibilidade dessas ideologias com as Escrituras. O ser cristão é averso, portanto, a se deixar embriagar, parar de pensar. Irmão querido ouvinte, a fé cristã é desafiante e não alienante. A fé não é para ignorante, e sim para pensantes. A fé cristã é desafiante e não alienante. A fé não é para ignorante, e sim para ser pensante. Temas da reforma como norma credente, et agenda, o que creio faço, denotam que o ser de Cristo é colocar em prática. Nada de mantras, antes faça. O Senhor Jesus afirmou que é pelos frutos que se mede o seu discípulo. Seu irmão carnal, Tiago, chegou a afirmar: mostra-me as suas obras, que eu te mostrarei a sua fé, o teor da sua fé. Genebra, na Suíça, berço do calvinismo, e de onde até hoje se exporta um modus vivendi exemplar, os diáconos convidavam-os à toa a irem para outro lugar, a se mudarem dali. No colégio apostólico, não se contava o grau de instrução avançado, mas que todos estivessem trabalhando. A instrução de Paulo é: se não trabalhar, não coma. Disto, o quanto procrastinamos, irmãos? O quanto, meu irmão, você vai empurrando, sabendo que tem que executar, e quantas desculpas apresenta ou tenta para se justificar? Muito bem, esse texto da parte de Deus lida com fatos. O discípulo de Cristo deve manter-se produtivo, ativo, atento. Ouviu, abriu e recompensa. Não ficou de pé, faltou com um comportamento fiel, muitos açoites. Dois lados distintos que são discernidos inequivocamente pelos serviços prestados. Irmão, que tipo de serviço você tem prestado à glória de Deus e aos seus familiares, às pessoas que Deus tem colocado no seu entorno? Por favor, visualize-se nessa perícope e depois haja rápido, pois, de novo, ser de Deus é marchar, ir em frente, ser fiel até o fim para receber a coroa da vida. Ser discípulo de Cristo é estar pronto. Cristão, esteja pronto e preparado externa e internamente para quando o Senhor lhe chamar. Cristão, esteja pronto e preparado externa e internamente para quando o Senhor lhe chamar. Versos de 35 a 40, a Escritura diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria ou havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Cristão, esteja pronto
preparado externa e internamente para quando o Senhor te chamar. No verso 35, cingindo ou cingido, no Oriente se usava roupas longas que poderiam até fazer tropeçar. Você já viu mulher com vestido longo cair ou quase cair? O cingir, então, é puxar para cima e amarrar à altura da cintura. O cristão, externamente, deve ter o cuidado com o que o embaraça na hora do serviço ao Senhor Jesus. Externamente, cuidado com aquilo que te embaraça ao serviço para o Senhor Jesus. Mas há também o acender as candeias, que é enxerguem, saiam do escuro para ver. No verso 36, o Senhor está voltando das festas de casamento, dos banquetes, que é voltar tarde da noite, cansado, querendo entrar logo e descansar. Guarde isso, voltar tarde. O estar vigilante, no verso de número 37, é estar acordado, em contraste com os mortos. Lucas 12:20 vai nos dizer da seguinte forma: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Morto, para que serviriam todos os teus bens? Daria tempo, depois de Deus ter chamado aquela noite, para que você faça alguma coisa? Meu irmão, você está esperando o quê? Perceba a recompensa dos vigilantes e trabalhadores até as altas horas, no verso de número 37. Leia ali comigo, no verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Você já pensou no gozo celeste, o Senhor lhe servir, estando você à mesa com Ele? Não é isso que o texto está nos dizendo? Você tem atendido a esse chamado, só você com Deus, agora, só você com Deus? Quantas vezes você tem postergado o que sabe que deve fazer? A posse do verso de número 38, pode ser na terceira, na quarta, na quinta, na 12ª vigília. Atenda o chamado. Hoje, ouvindo, decida-se por agir naquilo que Deus tem te chamado e você sabe aonde é. Verso de número 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Você não sabe a hora, mas a fila está andando. Nesses tempos, quantos jovens saudáveis e até crianças foram ceifados, enquanto os que com comorbidade venceram? Verso de número 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor Jesus está vindo, ou você está indo encontrar-se com o justo juiz? Prepara-te para encontrar com o teu Criador. Não procrastine mais. E não diga que não foi avisado. Cristão, esteja pronto e preparado para servir e continuar servindo. Versos de 41 a 46. Presbítero Ricardo, o senhor pode ler para nós? Lucas, capítulo 12, os versos de 41 a 46. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe,
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Irmãos, o cristão deve estar pronto e preparado para servir e continuar servindo. Perceba o verso de número 41. Então Pedro, irmãos, o assunto é tão grave que o líder do colégio apostólico quer saber para quem é a palavra solene ali proferida. E o Senhor, como sempre, é claro e objetivo. Quem são os mordomos de Deus? E Pedro vai entender isso de forma tão clara, irmãos, ele aprendeu isso assim tão fortemente, que na sua primeira epístola ele doutrina em 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, a palavra santa não deixa dúvidas e que está batendo no seu coração para que você seja um discípulo de Cristo, para ser mordomo das coisas de Cristo, para servir aos outros com os dons que Ele lhe deu, com os bens que são dele e que lhe estão confiados por ora. Irmão, você acredita que o que você tem é seu? Leland Hyken afirma que o dinheiro é aquilo que Deus te emprestou e você não tem o direito de ser egoísta. Só lhe deu glória. O que temos, temos para a glória de Deus, sendo de Deus. Você deve, então, pelo verso de número 42, veja só. Disse-lhe o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Você deve alimentar o próximo. Sim, nós temos distribuído quantas cestas básicas com o melhor alimento, com uma Bíblia dentro. Irmão, o Senhor e uma irmã de fora estão pagando pelas cestas e Bíblias. Sim, nós temos um irmão e uma irmã de fora pagando pelas cestas e Bíblias. E você? Você estaria entre os bons servos do verso de número 43? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nessa época de pandemia, você está preocupado em fazer pelos outros? O que você tem feito? Queridos, é fácil perder o foco dos outros e da glória de Deus nos encontros, jantares, churrascos, clube do vinho. É muito fácil. Quando nós alimentamos só o nosso ventre, sem alimentar os outros, com um alimento físico e espiritual, é fato que nós nos tornamos os indivíduos dos versos 45 e 46. Mas se aquele senhor, ou se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Irmão, sobretudo líder da igreja, Shed diz aqui que o foco somos nós. Viver sem disciplina é ter a certeza de ser tratado como infiel, sob a ira de Deus. Tudo com equilíbrio. Temamos ao Senhor, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Particularmente, nesses tempos de pandemia, você tem ensinado alguém a palavra de Deus? A quantos dando-lhe o alimento que só você cristão pode dar? Ouça, 2 aos Coríntios 1:4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você tem levado o consolo e conforto e a esperança que só a palavra de Deus dão? Ou será que você tem ouvido falar de tanta gente passando por desalento, angústia, depressão, e não lhe caiu a ficha ainda que Deus quer te usar nessa seara? Será que não há necessitados, desesperados, enlutados, que têm
cruzado o seu caminho? Porque você é quem tem que abrir a boca. Então, duas observações. Se serviu e trabalhou no passado, persevere em continuar servindo hoje. Não há poupança para se aposentar do ser cristão. Segundo, se você não estiver sendo útil, quem não vive para servir, não serve para viver, muito menos como um discípulo do Senhor Jesus. Comece e recomece hoje. Terceiro e último lugar, cristão, esteja pronto, preparado para prestar contas do que recebeu. Versos 47 e 48 dizem assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Cristão, esteja pronto, preparado para prestar contas do que recebeu. Crente presbiteriano, você tem tomado gosto pelo estudo da palavra, da sã doutrina, do que é verdadeiro do Evangelho de Cristo. Apertou, hein? Apertou muito mais aqui. O verso 47, a parte B do verso 48, há duas pessoas aqui que eu tenho dó, tristeza pelo que lhes virá. Primeiro, os que estando aqui, tendo ouvidos, não ouviram, eles são indesculpáveis. Verso 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Há dois tipos de pessoas aqui, então. O primeiro, que tem ouvidos e não ouviram, e depois disso, os que ouviram, brincaram, preferiram o pecado, trouxeram escândalo, não praticaram o serviço que, dominicalmente, Deus tem chamado. Crente presbiteriano, você tem o maior de todos os privilégios. Você está sendo exposto à verdade. Porém, o que você está fazendo com a verdade? Discípulos? Testemunho? Santidade? O Senhor é justo. A quem mais foi dado, mais será cobrado. O quanto você tem recebido de instrução, de bens? Quanto de sobra joga fora na sua casa? Quanto? O quanto de tempo você tem jogado fora sem se preocupar em ser missionário onde Deus te colocou? Ah, meu irmão, ou você é um missionário ou é um crente impostor. Queridos, o direito à fiança, as leis promulgadas normatizam que ninguém pode alegar desconhecimento do que é errado ao fazê-lo para eximir-se da punição devida. Daí o verso 48a. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas ele continua levando açoites. O índio que não foi evangelizado não será aprovado porque você ou alguém não foi lá. E Deus continua sendo justo porque a revelação está aí. E se ele tiver elegido o incapaz, alguém irá pregar para tal indivíduo e é escrutínio soberano do Senhor. Não postergue, não tente se justificar no que é dever seu e no que lhe cabe. Você tem recebido muito? Preocupe-se em dar na proporção do que tem recebido. E não adianta dizer, não sabia. Procure saber e estudar. Concluindo, cristão, esteja pronto e preparado externa e internamente para quando o Senhor lhe chamar. Cristão, esteja pronto, preparado para servir e continuar servindo até o fim. Cristão, esteja preparado e preparado sempre para prestar contas do que recebeu. Você sabe que Deus lhe salvou por um favor imerecido, não é verdade? Chamado por graça mediante a fé,
Você sabe disso, Efésios 2, 8 e 9, nós gostamos muito. Contudo, como diz Calvino, a graça, a fé que salvam sozinhas, nunca estão sozinhas, elas produzem fruto, elas nos são imputadas, como diz Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé, são aqueles que foram destinados a fazerem obras que autenticam a fé. E sabe o que cremos também pelas obras? A confissão de fé, no capítulo 16 das obras, diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. Ou seja, viva pela fé, meu irmão, fiado na graça, porque se for assim, você frutificará naquilo que a Escritura diz que é o parâmetro de boas obras. Sem a mediação de Cristo, não existe boa obra, não existe religião que faça obra para Deus. Um espírita pode fazer obra para as pessoas no mesmo plano, mas não para Deus. Sem a mediação de Cristo, ninguém chega-se ao Pai. E a confissão de fé ainda diz no parágrafo 2º, estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham o fim, a vida eterna. Você quer ter uma fé que vale a pena? Sua fé está aquela coisa xoxa, que não presta, e você sabe disso? O que eu faço, pastor? Vá servir aos outros. Seja extraordinário em agir em prol da glória de Deus. Você quer ter uma fé que sirva? Vá servir aqui, agora, vendo o que Deus pode fazer através de sua vida, comprovando que Ele lhe enche como seu vaso de barro. Robusteça-se em colocar em prática aquilo que lhe tem sido dado, porque vai ser exigido. Crentes preparados a todo instante servem a glória de Deus, servindo, alimentando os seus conservos. Assim eles dão frutos, evidenciam uma fé viva e verdadeira, manifestam gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos do entorno, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários. J. Blanchard então diz: fé inoperante é tão inútil quanto palavras vãs. E as pessoas não aguentam mais um cristianismo vazio e longe de praxis exemplificada por Cristo, o Senhor, vivo nas nossas vidas e através daquilo que fazemos. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, esse texto é grave, como já orou o presbítero, e é um texto que afirma que os cristãos não podem dormir, não podem cochilar, não podem deixar de estar atentos à santa palavra do Senhor. E, ó Deus, essa palavra nos disse que nós fomos constituídos mordomos para alimentarmos os nossos pares. Senhor, que o Senhor nos dê amor por aqueles que estão passando necessidade, para dividirmos com Ele o pão. Nos dá amor, ó Deus, por aqueles cujas almas estão perdidas, para que nós levemos o amor do Senhor em Cristo. Mas nos ajuda, Senhor, diante de termos recebido tanto, não ficarmos apáticos e indiferentes, como nem sendo crentes. Ó Deus, nessa noite o Senhor nos chamou a estarmos preparados ao seu comando, nos ajuda a desempenharmos a missão. Nós oramos no nome de Cristo. Amém.